Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá, estamos começando mais um Unicultura e hoje vamos falar com os alunos de publicidade a respeito de criatividade e uso da imagem no Zoo Botânico de Brusque. E para conduzir esse programa, hoje vão ficar responsáveis da 8ª fase de publicidade e propaganda: o Fernando, a Jana e o Diogo. Vamos lá? Então, Luana, como é que era o teu dia a dia aqui? Quais eram as atividades que você fazia? Como é que funcionava? Então, a minha principal função, estagiando aqui, foi a produção de conteúdo para as redes sociais, principalmente do parque, e também auxiliar nas demais demandas de comunicação. Certo. Então, a minha rotina, basicamente, ela era vir, em média, uma vez por semana aqui, e aí eu acompanhava os biólogos ou os estagiários de biologia nas atividades deles, fazendo vídeos, fotos, e depois o restante eu fazia em casa, que no caso seria o tratamento das fotos, a edição dos vídeos, a produção das legendas, eu fazia essa parte de produção textual também. Tudo isso no fim era revisado pelos biólogos, porque como eu não tenho uma formação nessa área da biologia, tudo que eu fazia, eu pesquisava, fazia por conta própria, mas depois passava por uma revisão deles. Certo. E Luana, como é que era esse processo da fotografia? Como é que era esse planejamento? Tipo, você fotografava todos os animais? Eram alguns escolhidos? Como é que funcionava toda essa parte? Eu em contato com a minha supervisora, que era a Carla, e aí eu conversava com ela sobre o que seria feito quando eu viesse aqui. Então, às vezes eu chegava aqui e eu simplesmente fazia foto do que estava acontecendo, era algo meio aleatório. E em outros casos já era algo planejado, se tinha alguma coisa próxima. Tipo Páscoa, alguma coisa assim, né? Sim, Páscoa a gente chegou a fazer. E aí o que acontece? Os próprios estagiários que eles fazem aquecimento ambiental, quando tem data comemorativa é feito temático. No legal. caso da Páscoa, por exemplo, era feito com ovo de Páscoa, esse tipo de coisa. E aí eles deixavam para fazer justo no dia que eu ia vir, para que daí eu pudesse fazer as fotos principalmente. Fazer toda a cobertura ali do evento, né? Isso. E era, tipo, qual que era a dificuldade, assim? Os animais colaboravam de certa forma, eles, tipo, ficavam mais envergonhados? Como é que funcionava esse processo ali de fotografia? Depende muito do animal, né? Tem alguns animais em que era possível entrar dentro do recinto, então se tornava mais fácil. E outros que não era possível, como é o caso, por exemplo, da onça pintada. Mas quando era feito enriquecimento ambiental, que já é feito para o animal interagir, se tornava mais fácil, porque daí ele saía. Tem muito animal que fica, às vezes, escondido no recinto, que a gente acaba não vendo, mas quando são feitas essas atividades, que já são para estimular eles, se tornava mais fácil. Porque daí eles saem, interagem ali, tipo, com ovo de Páscoa, toda temática do evento, né? Luana, e como é que tu buscava tuas referências dessa parte de criar todo esse criativo, esse material criativo de comunicação que tu captava aqui no Zoo? Tu seguia algum perfil, tu buscava referência na internet, como é que funcionava? Sim, eu passei a seguir muitos perfis de zoológicos para ver como é que funcionava a comunicação deles. E também de biólogos, tem muito divulgador científico que produz conteúdo pra internet, né? E que fala sobre animais, e eu buscava sempre animais que tinham aqui para que eu pudesse usar como base para produzir conteúdo. E quando eu ia fazer um conteúdo específico sobre algum animal, algum comportamento dele, eu buscava em artigo científico, mas como eu falei antes, tudo que eu fazia era revisado depois para ter essa confirmação, né? Se bate com todas as informações que tem aqui no Zoo. Luana, como é que era esse teu processo criativo, as cores que você usava, a captura de imagem, como é que funcionava toda essa captura de conteúdo? Foi criado um cronograma de conteúdo para que a gente soubesse o que produzir e até para administrar melhor o tempo, como eu não estava aqui todos os dias, para que fosse possível dar conta de tudo.
Quanto às artes e toda essa produção de conteúdo que não fosse direto aqui, era feito depois, eu sempre tentei padronizar o máximo possível para criar uma identidade. Então, as cores usadas geralmente são tons de verde, porque já remete à natureza, que também remete ao parque aqui. E as fontes, toda essa questão de arte foi feito de uma forma padronizada. Tudo para remeter a essa parte da natureza, né? Isso. Então, Luana, como é que foi o envolvimento do curso de Publicidade e Propaganda com o seu estágio aqui no Zoom? Como é que surgiu a ideia de fazer o estágio? Como é que foi todo esse processo? Então, nos períodos finais ali do curso, a gente tem que fazer o estágio obrigatório, né? Que é uma matéria. E eu resolvi fazer aqui. Foi algo meio que em cima da hora, não foi uma coisa planejada, mas eu já acompanhava o Zoom nas redes sociais. Até mesmo o parque era um lugar onde eu frequentava muito quando eu era criança. Eu decidi falar com o pessoal aqui para ver se tinha uma pessoa que era responsável pela parte da comunicação, né? Pela parte da comunicação. E aí eu vim atrás de saber isso. E eles me contaram que na verdade eram os próprios biólogos que faziam. Eles mesmos faziam foto, vídeo, as legendas. Todo o conteúdo que já era postado antes, né? Então eu vim aqui, falei com o pessoal e apresentei a proposta do nosso estágio, falei como seria, qual era a minha ideia, e eles toparam e eu comecei. Aí você começou a fazer todas essas mudanças ali na parte da comunicação, né? Isso. Como é que era feita essa preparação do cenário, por exemplo, nas datas especiais, né? Como é que era feito a captura do conteúdo, como é que ocorria tudo isso? Então, nessas datas comemorativas, como eu citei o exemplo da Páscoa, né? O pessoal já deixava tudo pronto, os enriquecimentos temáticos, e eles davam para os animais e eu aproveitava para fotografar, para filmar. Nesse caso da Páscoa, por exemplo, foram feitos os enriquecimentos em formato de um ovo de Páscoa e dentro eles eram recheados com algo que já fazia parte da dieta do animal. Os biólogos mesmo já escolhiam essas proteínas, esse alimento que é ali dentro para o animal, né? Isso, eles já deixavam tudo pronto e a minha parte era só de fazer a captura do conteúdo, né? Tipo, buscar o melhor ângulo e tudo mais, né? Isso. Qual o conteúdo que mais te encantou, que tu mais gostou de produzir, assim? Teve um que eu gostei muito de fazer, que foi uma sequência de fotos da onça, a Nina, que até então ela era a onça mais velha do Brasil, né? E durante um dos dias em que eu estava aqui, os estagiários eles fizeram um enriquecimento com ela, certo. que eram pedaços de carne que faziam parte da dieta dela, embrulhados numa trouxinha que era feita com folhas. Massa. Então eu acompanhei todo esse processo da produção desse enriquecimento e fui junto com eles lá dentro no recinto da onça, com ela presa, obviamente. Eles colocaram lá, a gente fotografou todo esse processo da produção, da montagem desse enriquecimento, e depois a gente saiu, ficou esperando ela interagir, e ela foi lá e foi um dos conteúdos mais legais. E nesse caso a gente fez uma sequência de fotos mesmo de todo esse processo. De todo o processo, desde a montagem ali desse alimento que foi ofertado a ela, até ela chegar ao contato com esse alimento, né? Até o final, quando ela estava interagindo. E eu acho isso muito legal porque a gente como visitante, às vezes acaba não vendo isso. Então... Mas nas redes sociais, a gente consegue absorver esse conteúdo, né? Ver como é que foi todo esse processo. O pessoal, olhando pelas redes sociais, é possível ver esse tipo de atividade que acontece aqui, que muitas vezes, quando a gente está visitando, a gente acaba não vendo, ou... Como é feito, por trás dos panos, digamos assim, né? É feito em outro ambiente, o pessoal acaba não observando. Luana, durante o teu período de estágio, a gente teve a pandemia, né? Isso te atrapalhou de alguma forma? Como é que ocorreu? Logo no início, quando eu cheguei aqui, todas as atividades foram paralisadas, a gente teve que ficar em isolamento, então o meu estágio também, de certa forma, presencialmente ele foi paralisado. O que eu fiz foi continuar ajudando o pessoal de casa, mesmo com o conteúdo que eu já tinha produzido antes, certo. Que era pouco, na verdade. Mas depois, quando aos poucos as coisas foram liberando, ele não ficou aberto para visitação, mas eu pude voltar aqui com o pessoal para produzir esse conteúdo. Fazer a captura de conteúdo para justamente aproximar as pessoas, né? Isso. Então, durante o tempo que eu estava aqui, ele não foi aberto ao público, então eu não tive esse contato com o público enquanto estava aqui.
mas a gente justamente usou as redes sociais para manter o público perto do Zoo nesse período que eles não podiam estar aqui e até mesmo que as pessoas não podiam fazer outras atividades fora de casa, né? Então... Eu lembro que vocês fizeram um filtro, né? Pra justamente aproximar as pessoas, né? Isso, o filtro na verdade foi uma ideia da Carla, ela queria muito fazer um filtro para que... o primeiro que a gente criou, ele tinha o fundo aqui do parque, que era a pirâmide, e o objetivo dele era fazer com que as pessoas se sentissem dentro do parque nesse momento que elas não podiam vir aqui. Bacana a ideia. E ele teve bastante sucesso, e a gente continuou trabalhando, tentando, até que conseguimos fazer um outro que era de quiz. E esse deu muito sucesso também, onde ficava passando as opções de animais aqui do Zoo e a pessoa, quando tocava na tela, parava e era um filtro para descobrir qual era o animal. Que representava a pessoa, né? Que representava a pessoa. Que legal, teve todo esse engajamento, tipo, as pessoas conseguiram interagir com o Zoo mesmo distante. Isso, e esses filtros, eles trouxeram muito engajamento para as redes do Instagram. Foi um momento onde os filtros eles estavam muito em alta e isso trouxe muitos resultados positivos. Então, Luana, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite e contar como é que foi todo esse teu processo de comunicação, todas essas tuas experiências aqui no Zoo. Eu que agradeço a oportunidade de contar sobre essa minha experiência. Eu acho que essa foi uma das melhores partes da minha graduação, porque além de poder colocar em prática tudo que eu tinha aprendido já na faculdade aqui, eu também tive muito em troca todo esse conhecimento de estar vivendo aqui, de conviver com os profissionais, com os animais. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Então a gente está aqui com o Fernando para saber dele como foi conversar com a Luana e quais as inspirações ela pode trazer para quem trabalha com publicidade e propaganda. Falando um pouco mais do que eu absorvi do trabalho da Luana, né? O que eu mais gostei no trabalho da Luana foi esse processo do tratamento da imagem que ela executa depois de ela ter capturado essa imagem. Porque quando a gente pega a imagem crua, ela é um negócio completamente diferente após ela receber todo esse tratamento. Principalmente quando tu tá falando de uma campanha. Por exemplo, tinha as datas comemorativas lá dentro do Zoo e a Luana sempre utilizava o processo de tratamento diferente para cada data comemorativa. Quando era para, por exemplo, a Páscoa, tinha um certo processo de cores. Quando era para outro momento, tinha outro processo de cores. E isso a gente traz muito para o processo de comunicação, né? Para o mundo de publicidade. Quando a gente vai passar uma mensagem, a gente tem que entender o que público que a gente está querendo atingir, a forma como esse público vai receber isso. E isso fala diretamente sobre a peça gráfica que a gente está construindo. No caso da Luana, a fotografia. Então isso foi o que mais me inspirou assim, para eu trazer para o meu dia a dia de publicidade. Me dá a impressão que ela atribui uma identidade à mensagem que ela quer passar, mesmo que a base dessa informação seja a fotografia que ela pode estar utilizando em todas essas peças, essas campanhas, né? Exatamente, através da base ali que ela construía, né, a fotografia, ela fazia todo o processo de edição dela e comunicava a mensagem através tipo, da imagem. Se a gente observar o trabalho dela, não tinha nenhum processo de Photoshop, questão de arte gráfica em cima. Era focado na fotografia, né? E também na parte do tratamento de cor, que daí ela passava toda a imagem que a campanha necessitava. Bem legal. E imagem é tão significativo para quem trabalha com publicidade, né? E para propaganda também. Obrigada, tá, Fernando? Estamos aqui com o Diogo para se perguntar, para saber como é que quais são as dificuldades para lidar com a fotografia de animais. Bom, então pelo que a gente conseguiu identificar do trabalho que a Luana andou realizando no Zoo Botânico, a parte mais difícil dela conseguir estar fotografando esses animais é que, por exemplo, ao tu fazer uma fotografia em um estúdio com uma modelo, por exemplo, onde tu consegue estar direcionando ela, mostrando para ela ficar sentada e tal, toda a parte que um fotógrafo fica mostrando para a modelo o que ela tem que fazer, o que ela não tem, as poses, etc. A dificuldade que ela teve no Zoo Botânico foi justamente isso, poder fotografar o animal, só que do mesmo modo não conseguir direcionar ele. Ela tinha que pegar em momentos oportunos, sabe? Então a gente vê que essa é a grande dificuldade que ela teve no Zoo Botânico. Certo. E quando às vezes até essa possibilidade, pela circunstância, né, de não ser um trabalho de posagem, né? Como é que fica a pós-produção para dar um aspecto de mais naturalidade, mais espontaneidade para a fotografia? Bom, então pelo que a gente percebe do trabalho da Luana, ela não consegue estar buscando uma manipulação tão grande
no Photoshop. Então, o trabalho que ela faz é justamente realizar o tratamento dessa imagem. Então, tipo, buscando as cores ideais, os tons ideais, que provavelmente podem ter escapado durante a fotografia, mas em si ela não consegue estar fazendo uma manipulação tão grande, tipo, o animal virou para o lado, o animal virou para o outro. Não, ela tem que tentar aproveitar o que ela tem e tentar buscar um outro momento talvez oportuno para essa fotografia ser ideal. É óbvio que ela não vai conseguir estar realizando nessa fotografia tipo 100% do que ela tinha imaginado antes, mas a ideia é essa, tentar fotografar o que ela consegue e futuramente, tipo, na hora da edição, simplesmente estar dando um ajustezinho ou outro fino. E, Diogo, quais foram assim, as fotos que mais repercutiram no trabalho da Luana? Então, assim, ela, desde o início do trabalho dela, ela tentou estar trazendo diversos tipos de fotografias, tipo, desde o dia a dia do animal até, por exemplo, eventos. O que a gente mais identificou no trabalho dela foi a parte dos eventos, onde ela fotografava, por exemplo, na Páscoa, ela colocava ovinhos de Páscoa, literalmente, dentro do ambiente, dentro do ambiente do animal. E justamente ele tentava, tipo, de forma espontânea, ele brincava com aquilo e tal. Então acredito que essas são as fotos que mais tiveram sucesso, porque eram mais espontâneas, sabe? Muito bem. Agradeço ao Diogo aqui por dar seu depoimento do trabalho da Luana. Obrigado. Obrigado também. E este foi mais um Unicultura. Esperamos que tenham gostado. Até mais.